Furriela, professor, acompanhe comigo esse destaque aqui. Israel se ofereceu para intermediar as negociações entre Ucrânia e Rússia. O primeiro-ministro Naftali Bennett se ofereceu para intermediar o fim de hostilidades entre os dois países nesse domingo em uma conversa com o presidente Vladimir Putin. A Ucrânia pediu a intermediação de Israel, teria pedido já durante meses. Os israelenses têm boas relações com os dois países em conflito. Os Estados Unidos foram informados dessa oferta de Israel para intermediação. Bennett também alertou os ucranianos, queria ligar para Putin antes de fazer essa chamada, então, mais oficial. O que o senhor acha? Outros países podem e devem entrar nessa tentativa de acordo? Israel poderia ser um deles? Realmente é um tipo de medida que funcionou em várias oportunidades da história, né? Você tem ali uma situação de um bom interlocutor, que tem a relação próxima com os dois, que preste bons ofícios, né? Em linguagem internacional isso se chama bons ofícios, linguagem diplomática, né? É aquele que não toma posição por nenhum dos lados, mas os aproxima, mantém diálogo com os dois, né? Então não é uma mediação, uma arbitragem, não é nada disso. Não é que Israel se propõe a tomar uma decisão que entende que resolveria para os dois, não é nada disso. É aquele que aproxima, que conversa com os dois. Muito boa escolha. Israel é um país estrategicamente importante, é um dos únicos países aliados dos Estados Unidos que tem uma relação muito representativa, muito boa com a Rússia. Outros estados, obviamente, têm. Os Estados Unidos têm uma relação diplomática com a Rússia, mas sempre uma relação de desconfiança entre os dois, já que, inclusive, é a disputa de geopolítica dos dois que está causando aí a guerra na Ucrânia, né, na última análise. Então, Israel está fora totalmente desse esquadro. Ele tem uma cooperação muito importante com a Rússia, boas relações com a Ucrânia, mas com a Rússia, inclusive uma cooperação de pesquisa tecnológica, pesquisa militar. Então, é um excelente interlocutor, eu vejo com bons olhos. E a diplomacia israelense, ela é muito consolidada, ela é reconhecida por ser muito pragmática. E num momento como esse, que você tem um conflito já armado em transcurso, o melhor mesmo é ter alguém pragmático, alguém que traga as negociações para o chão, para que converse-se efetivamente em termos de afastar de uma forma importante a continuidade desse conflito. Eu acredito que vários estados podem colaborar. Israel, neste momento, é um excelente interlocutor. Pois é, professor, e tem uma notícia importante que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News. A nossa equipe de apuração está trazendo todos os detalhes. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirma um encontro para tratativas com a Rússia. Então, talvez, inclusive, um desdobramento dessa notícia trazida há pouco pela Adriana em relação a Israel, que se ofereceu para mediar esse encontro entre os dois países ou essa negociação. Gostaria que o senhor analisasse justamente essa informação. Poderia ser, inclusive, o início do fim? Eu espero que sim, é um excelente indicativo. Geralmente, quando a guerra começa, as partes não estão assim muito dispostas para conversar. Imagina só a percepção, não só do governo ucraniano, mas da população ucraniana, com o seu país sendo invadido, com as perdas não só militares, que também são perdas, mas perdas civis. A gente está acompanhando, vocês de uma forma muito importante têm relatado todo o sofrimento que a população tem tido numa fuga desesperada para países vizinhos e até em perdas humanas, perdas de civis das mais variadas. Então é muito difícil para quem está sendo atacado chegar no momento e acreditar num diálogo, né? Sempre a vontade de uma reação, de um revide, o que é muito natural nesse tipo de ocorrência. Mas aqui não, aqui já uma abertura para um diálogo. Vocês mencionaram Israel, excelente escolha para este contexto, né? Ser um país muito consolidado, muito próximo deles, e a escolha também de se começar uma conversação com o governo ucraniano, e ela provavelmente, né, como já estava sendo indicado, vai acontecer em território neutro, em algum país vizinho. Alguns até se prontificaram a organizar esse tipo de reunião. Eu acho importante,
né? Acredito que para a população ucraniana é muito sofrido, muito difícil começar uma conversação, mas em termos práticos, para que a gente evite a continuidade das perdas humanitárias, é importante o quanto antes uma conversa madura começar.